Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje de novo para falar de um tema que foi muito interessante para muita gente, que é a transição planetária. Nós tivemos muitos pedidos de aprofundar esse assunto e hoje eu vou trazer uma reflexão sobre relacionamentos nessa nova era de transição planetária. Porque a maioria de nós que já não está no primeiro degrau da escala de Maslow, né, das necessidades básicas do ser humano, onde o primeiro degrau é a necessidade de sobrevivência, quem passou desse degrau e que já tem condição de sobrevivência, assim, física, sobrevivência mesmo, comer, casa, segurança. Estamos no segundo degrau, que é o de relacionamento. É onde as pessoas, a maioria de nós está ainda nessa busca de relacionamento. Agora, na nossa sociedade, o nosso paradigma nos ensinou o relacionamento de troca, onde um busca no outro aquilo que falta na gente. Uma relação de troca onde a gente escolhe aquela pessoa, como a gente já falou em outros vídeos, por aquilo que tem no nosso inconsciente, no que falta pra gente. Então a gente vai buscar no outro o que ele pode dar pra gente, o que a gente pode tirar dele, na verdade, para abastecer o que nos falta. É uma projeção assim grande o tempo todo. A gente cobra o que falta em cada um de nós. E na nossa sociedade, as relações são muito baseadas no corpo, né? Essa busca dessa coisa do sexo, da sexualidade intensa para muita gente, porque na nossa sociedade a gente se identifica muito com o corpo. A maioria de nós, não de nós aqui, que estamos nessa busca do autoconhecimento, nesse processo, mas a maioria da humanidade ainda está muito identificada com o corpo. As pessoas acreditam que são o corpo, por exemplo. Acreditam que eu, Mônica, sou este corpo, só, né? E, na verdade, nós acreditamos que somos um ser eterno em evolução e eu estou aqui nessa existência, a Mônica, esse corpo, esse ser aqui, nasceu no ano de 1967. Esse corpinho aqui, então, tem 53 anos, mas nesse personagem que estou nessa existência. E nessa busca, gente, de ser atendido, na verdade, o ser humano ele quer ser amado e quer ser aceito. E a gente, para ser amado e ser aceito, a gente acaba criando muitas máscaras, né? Muitas personas. Então, em cada situação, somos uma pessoa. Num relacionamento, a gente é de um jeito. No nosso trabalho, somos de outro jeito. Na nossa família, de outra forma. Para agradar o pai, para agradar a mãe, para, em alguma outra situação, fazer a figura do rebelde. Não importa. Usualmente, as pessoas vestem várias máscaras. E isso causa muito gasto de energia pra gente, porque a gente tem que se preocupar. Ah, é aqui eu tenho que agir assim. Não, aqui eu sou aquela pessoa que não gosta disso. Ah, aqui eu já sou mais descolada. Então isso demanda muita energia. E pra gente gerenciar esse monte de máscara o tempo todo, acaba ficando tenso, acaba ficando pesado. Quando, na verdade, nós somos seres únicos e é isso que torna a gente especial. Mas como a gente aprendeu que para ser amado e aceito lá desde pequenininho, na onipotência dos pais, para agradar os pais e poder participar daquilo, isso é uma coisa bem da infância, a gente vai se ajustando para ser o que aquelas pessoas, os nossos cuidadores, esperam de nós, porque na nossa imaginação a gente vai receber o amor deles quando a gente for o que eles esperam de nós. A gente segue a vida vivendo verdades que não são as nossas. E viver a nossa verdade significa aceitar as nossas sombras, aceitar que a gente é da forma como a gente é, porque existem causas e condições da nossa história que nos fizeram assim. E quando a gente olha e aceita as nossas sombras,
pode ser estranho de entender, mas quando a gente olha e aceita as nossas sombras, aí sim a gente evita que elas nos dominem. Porque se elas estão inconscientes, elas vão ganhando volume, e a gente acaba fazendo escolhas o tempo todo baseados nos nossos medos. Sendo que quando a gente olha para elas de frente, a gente reconhece as nossas fraquezas e as nossas dificuldades, a gente tem como estar atento e consciente, essa é a palavra mesmo, consciente de cada escolha que a gente faz. Mesmo que eu faça uma escolha pela minha segurança, não é uma escolha que foi feita à toa, sem que eu perceba. Não, eu estou consciente, eu estou desperta. Eu sei que eu tenho uma necessidade grande de segurança e eu estou escolhendo essa situação porque é importante para mim. É diferente de você ir no automático. Porque a mentira mais devastadora de todas é quando a gente mente para a gente mesmo, fingindo que a gente é o que a gente não é. Porque no fundo sempre vai ficar alguma coisa dizendo que aquilo não é real. Quando a gente está desperto, a gente sabe perceber quando está fazendo ou falando uma coisa que não ressoa com a nossa verdade. Quando a gente entra nesse processo e fica muito escondendo as nossas verdades, a vida começa a ficar pesada. A gente começa a perder a alegria de viver. É natural, porque uma coisa é o ego, né, gente? A gente já falou disso. O ego tá lá fazendo a figura dele, o personagem dele. Outra coisa é a alma. A alma que tá aqui, ela começa a ficar abafada, ela começa a ficar incomodada. Aí a alegria da pessoa começa a ir embora. Aí ela começa a fazer o que a gente faz? Busca falsas sensações de bem-estar, busca formas de obter prazer e euforia, muitas vezes, muitas vezes, em substâncias ou em coisas e situações para mascarar aquelas emoções que nós não suportamos sentir. Porque a gente não está olhando para elas. Porque uma emoção é apenas uma emoção. Se a gente perceber, parar, eu tô sentindo raiva. Sente a raiva, deixa ela aí e pronto. Não pega ela e fica guardando e remoendo. Mas a gente não faz isso. A gente tem uma emoção e começa a se identificar com ela e acredita que é ela. Pronto, acabou com o dia, acabou com a relação, acabou com situações. Drogas, sexo, busca pelo poder, compulsões, barulhos o tempo todo, barulho de TV, barulho de rádio, pessoas falando o tempo inteiro. A gente começa a buscar esse tipo de coisa para abafar a voz da alma que está falando que aquilo não tá legal. Tem gente que não consegue chegar em casa no silêncio. Tem que chegar e ligar uma TV, deixar várias TVs ligadas por onde passa, tá sempre ouvindo um vídeo, um áudio, mesmo que não possa ver, tá ouvindo, porque aquilo precisa estar um barulho na mente. A pessoa tá trabalhando, mas tá também ouvindo alguma coisa, porque o silêncio ele grita, pra gente as nossas verdades. E as pessoas que não querem ouvir as suas verdades, elas buscam puros barulhos constantes. E quando a gente mente pra gente mesmo, é sempre com o motivo de não conseguimos lidar com as nossas verdades. Elas são pesadas para nós ou a gente não quer nem olhar para elas. Aí chega o momento da transição planetária, gente. Porque desde 2012 as energias estão pulsantes e a transição, como a gente já falou no outro vídeo, ela busca a mudança, a elevação do nosso planeta de paradigma, de vibração, aquela coisa toda. Então, para a gente ascender, a gente precisa estar mais leve e mais limpo. Então, o que o universo faz com a gente? Tá aí fazendo desde 2012, quando iniciou mais fortemente a transição, porque ela já tá aí há muitos anos. Tudo precisa ser visto. Aí a gente fica fazendo tudo isso aí para evitar nossos barulhos.
para evitar o que a gente acha que é causador de sofrimento. E a gente faz o quê? Tudo isso aí que eu já falei. Ficamos fugindo. Mas o universo vai apertar, todo mundo está apertando, porque as nossas sombras precisam ser vistas. Precisam ser acolhidas para serem transmutados. Se isso vai ser com mais ou menos dor, depende de cada um de nós. Se a gente começa a ver uma situação, o universo recria e você não olha, vai chegar uma hora que o chulapa vai ser grande. Vai ser sempre o que uma pessoa egocêntrica, a gente chama uma pessoa assim egocêntrica quando ela está muito centrada nela mesma. Ela vai olhar quando ela perder coisas importantes. Então, olhe para suas coisas quando elas aparecerem. E não é olhar para a coisa do outro, para aquela pessoa que mora com você, para sua família, para o seu marido, para sua esposa, para sua namorada, para sua mãe, para o seu pai. É para olhar para você. A gente ouve uma palestra, um vídeo e fala assim, nossa, fulano precisava ouvir isso. Ah, essa informação é para fulano. Não é para fulano, é para gente. O tempo inteiro é para gente. Cada um olha para o seu sem julgamento. Não é para julgar a gente, não é para julgar o outro. É para olhar com gentileza. Porque precisamos desconstruir os antigos condicionamentos para dar espaço para o novo ser da nova era da transição planetária. Quando a gente olha as nossas fraquezas, é nesse momento que a gente ganha força. A gente não ganha força fingindo ser lindo, maravilhoso, fingindo ser o que a gente não é. A gente ganha força quando somos o que viemos ser. E isso é uma coisa muito importante da gente ver. Não importa o que nós mesmos consideramos que não é bom em nós. A gente veio assim, escolhemos ser assim com algum motivo. Cada um nasceu naquele dia, sob aquele signo, para receber tal energia, tal força que precisa para fazer o que veio fazer. Mas chegamos aqui nesse mundo cheio de paradigmas e condicionamentos e a gente tentou se encaixar muitas vezes numa caixinha que não é nossa. Achando que isso é bonito, é isso que precisa ser, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E não, cada um de nós tem que ser o que veio para ser. Só isso. Claro, a gente vai se aperfeiçoar, conforme a gente vê uma sombra, a gente percebe uma coisa que ainda traz de outras experiências que precisa melhorar. Sim, sempre. Autoconhecimento é isso. A gente fazer a nossa reforma íntima, dar o nosso passinho, mas com gentileza. Não é pra gente pegar o chicotinho e dar na gente e dar no outro, exigindo uma perfeição que não existe. Essa é a grande desconstrução. Porque quando nós desqualificamos e subjugamos outras pessoas que colocam em risco as nossas verdades, o que a gente está fazendo é soterrando mais e mais aquilo que a gente precisa ver. Então, gente, agora, nessa fase da transição planetária, que a gente está ouvindo isso, a gente está tendo essa informação, muitas vezes a gente está sentindo isso, não sabe por que que é, de repente uma coisa, uma vontade de mudar, coisas que não fazem mais sentido, porque as energias estão vindo com essa finalidade. Porque agora chegou o momento da gente voltar a ser a nossa essência, a nossa consciência, sabe? Quem somos de verdade sem as máscaras. Porque a gente criou um personagem, sim, criamos, precisamos, foi o que a gente aprendeu. Mas chegou a hora da gente não se apegar mais nesse personagem que nós criamos ou que a sociedade, a família criou pra gente. E a gente inconscientemente, sem questionar, a gente foi. Na adolescência, a gente passa por esse momento de renascimento. Então, alguns adolescentes se tornam muito rebeldes, porque eles veem isso e falam, não, eu não sou essa pessoa. Não sou e não quero ser. Então, existe muito conflito familiar em muitas famílias na época da adolescência. Já outros não.
já mais passivos, mais pacíficos, vão acolhendo, acolhendo, acolhendo e vão se tornando altamente infelizes porque não são quem vieram para ser. Então a gente tem que ir aos poucos, abrindo mão, desapegando desse personagem, olhando, silenciando, meditando quem realmente somos, do que gostamos. De repente, muita gente, do que você gosta? Não sei. O que você quer fazer da vida? Não sei, porque a gente realmente não sabe, porque foram dando tanto o que a gente precisava ser, o que era importante, o que era bom, o que era sucesso, que a gente não sabe. E agora a transição planetária vem com pulsos, com ondas, com trabalhos intensos para a gente olhar para nós. E quando a gente chega nesse momento de olhar para nós, percebe quais são as nossas faltas, as nossas falhas, a gente pode ter um relacionamento saudável com o outro. E eu não estou falando aqui só de relacionamento romântico. Estou falando de qualquer relacionamento, de trabalho, de amigo, de família, porque quando a gente se conhece, sabe das nossas faltas, das nossas carências, a gente pode parar de cobrar do outro aquilo que a gente não teve. Porque esse comportamento infantil de ficar preso naquela criança que fomos e que teve faltas e a gente passa a vida cobrando que os outros nos atendam, é o que eu acabei de falar, é um comportamento infantil. A gente busca que o outro cubra os nossos buracos emocionais ou da vida prática. Procuro uma pessoa para se relacionar, que ela me abasteça disso, que ela faça isso por mim, ou que ela pague minhas contas. Um fica buscando a mãe, outro fica buscando o pai. E isso vai dar ruim. Fatalmente vai dar ruim. Mas a pessoa que se conhece sabe, eu tenho necessidade disso. Um relacionamento maduro, saudável e adulto, um pode falar para o outro, olha, isso para mim é legal, eu preciso disso na relação, isso me faz me sentir segura, isso me faz sentir mal. Não cobrando, mas para participar ao outro, o que é que cada um tem de necessidade. Aí as pessoas passam a ser dois inteiros. A gente aprendeu a buscar a metade da laranja, o par de chinelo, a sua metade. Isso é uma bobagem, porque para a gente poder viver bem com outra pessoa, nós temos que ser inteiros. A gente se conhece, a gente se basta, porque, gente, ninguém precisa, ó a palavra, precisa de outro para ser feliz. Precisar não precisa, somos seres galácticos, seres do universo, vivemos milhões de vidas, estamos aí para aprender. Ninguém precisa ir de mãozinha dada de uma vida para outra, de um planeta para o outro, universo afora. Não, nós somos grandes seres de luz aqui. Nesta vida, o ser é um ser relacional? É. Vivemos com pessoas? Sim. É gostoso? É. Mas seres inteiros que conseguem conviver com outro ser inteiro, aí é uma relação complementar, onde todo mundo transborda. Se a gente ficar buscando no outro que a gente não tem, a gente acaba sufocando o outro porque o outro também não tem. O outro também está nesse paradigma, também tem seus buracos, também tem suas faltas. E ele não veio aqui para atender a gente, como a gente também não veio para atender o outro. Cada um veio para ralar o seu pedaço. Então, gente, isso é autoconhecimento. E é isso que faz um relacionamento da nova era funcionar. Duas pessoas inteiras que se conhecem, que estão na sua busca e que querem ser felizes e, obviamente, estar feliz com outra pessoa. Mas não na dependência, porque é insano. A gente quer uma coisa de outra pessoa que a gente não tem e a gente acaba... Conhece aquela pessoa, acha ela super legal, mas a gente quer adequar ela no que falta pra gente. Aí a gente acaba transformando aquela pessoa para ela ser outra que nos atenda e ela perde a essência dela. Aí daqui a pouco a gente olha para aquela pessoa e fala, nossa, não é mais o mesmo. É uma coisa muito doida. A gente transformou o outro, ele não é mais o mesmo e a gente perde o interesse nele, na pessoa, né? A gente começa a estranhar, se bater,
pega o papel, por exemplo, o feminino. Feminino, masculino. Tô falando de homem, mulher, gênero, tá bom, gente? Porque na natureza tem o yin, o yang, o masculino, o feminino, qualquer relação da natureza. Mesmo casais homoafetivos, alguma energia ali é a masculina e alguma energia é a feminina, porque é complementar, né? O yin e o yang. O masculino é o que adentra, o feminino é o que acolhe. Precisa dessa dinâmica para funcionar. E muitas vezes a gente, nas nossas necessidades, vou falar eu aqui no feminino, tá? Foi ensinada que a mulher tem que ser guerreira, tem que ir à luta, tem que... Aí a gente começa um relacionamento e a gente começa a assumir todo o masculino de uma relação, aí deixa aquele parceiro sem a energia do masculino e daqui a pouco a gente cobra ele, que ele não é o masculino. Então é tudo muito insano e é uma coisa que a gente acaba fazendo sem perceber para buscar as nossas faltas. E na transição planetária, os relacionamentos precisam ser vistos para cada um saber de si mesmo. Então, gente, para finalizar esse vídeo, que já tá longo, eu só vou concluir a minha opinião, porque tudo isso é a minha opinião, tá, gente? Sobre o relacionamento da nova era na transição planetária. É um relacionamento onde cada um se conhece, sabe das suas faltas, está na sua busca pessoal. É um relacionamento onde cada um diz o que precisa, do que gosta, do que não gosta, onde a gente se valoriza, se reconhece quem é e sabe que isso é importante. Onde não há hierarquia entre as pessoas envolvidas. Num relacionamento amoroso eu tô falando, tá, gente? Porque é o que as pessoas mais querem saber. Não há hierarquia num casal. Os dois são igualmente importantes, estão andando lado a lado, não um na frente e outro atrás. É muito importante o equilíbrio de troca, alguém saber que não tem que dar e o outro só receber, porque em algum momento também vai dar ruim. Porque a pessoa que só recebe, parece doido, mas não é. Porque quem só recebe começa a se sentir em falta. Começa a se sentir menor que o outro. Em algum momento aquilo vai incomodar. Então, equilíbrio de troca é importante, transparência, parceria. E isso tudo a gente só entende quando a gente se conhece. Então, recomendo muito a busca pelo autoconhecimento, muito a busca pelo silêncio, momentos da gente com a gente mesmo, porque quando a gente é livre de depender do outro, é que a gente pode ser feliz por escolha, não por necessidade. A gente tem que estar com outra pessoa porque a gente escolheu estar com alguém, não porque a gente precisa, porque é pesado, em algum momento alguém vai entrar em sofrimento e vai dar ruim. Então, gente, eu espero que tenha ficado um pouquinho claro para vocês a minha opinião sobre isso, relacionamentos na transição. Eu tenho a minha própria história pessoal para contar nesse quesito, porque isso tudo que eu tô falando para vocês são coisas que eu já vivi e de repente num outro vídeo a gente pode falar sobre isso, tá bom? Obrigada a todos. Namastê.